Olá, Oi, tudo bem? Boa bom, noite. Vitória. Boa noite. Eu sou a Vitória, sou coordenadora aqui do SFL em Santa Catarina. E hoje eu vou entrevistar o Fernando Moreno. E pode se apresentar, por favor, Fernando? Bom, só ajustar aqui a câmera, eu vou fazer a transmissão do meu rosto aqui no celular, tá? E o PowerPoint está no outro stream, acho que tá tudo ok, né? Ah, tranquilo. Tá bom. Então, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de mostrar um pouco aqui do trabalho voluntário que eu tenho feito já tem cerca de 3 anos, tá? Que eu me envolvi com altruísmo eficaz, que eu conheci esse conceito e me apaixonei. Meu nome é Fernando Moreno. Eu sou graduado em Ciências Sociais aqui pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu trabalho no metrô de São Paulo com pesquisa, mas agora vim falar hoje do meu trabalho voluntário do Altruísmo Eficaz. Legal. Pessoal, para quem não se inscreveu ainda, o formulário está nos comentários, vocês podem ainda se inscrever. No final, a gente vai ter uma hashtag para vocês preencherem o formulário. Legal. Tem que como ir pro Para os PowerPoint? slides. Os slides. Apareceu? Tá aparecendo aqui. Uhum. Legal. Bom, o pensamento que eu quis trazer aqui hoje para vocês é: e se pensássemos em fazer o bem do mesmo modo como pensamos nos investimentos, né? Então, isso é uma maneira possível de ver a abordagem proposta pelo altruísmo eficaz. Tá? Então, eu vou aqui começar com uma reflexão, né? Quando a gente fala em ajudar o próximo, fazer altruísmo, filantropia, caridade, vem um conjunto aí de coisas na nossa mente, né? Na minha mente, geralmente vem essas três coisas, tá? Não vou falar se é certo ou se é errado, mas é o que está no imaginário aí de muita gente. O trabalho voluntário, doação para organizações, dar esmola para alguém que te pede na rua. Essas são algumas coisas que a gente associa comumente, né? Quando a gente pensa em fazer o bem. Mas fazer o bem é longe de ser só isso, né? E algumas coisas que a gente não associa muito com o universo de filantropia, altruísmo e caridade pode ter um impacto talvez até muito maior em ajudar o próximo. Né? Então, por exemplo, acho que uma que diz respeito aí também ao que vocês fazem, né? É o próprio ativismo, o ativismo político, o lobby. Isso pode ter um impacto muito grande, né? Em transformar a sociedade, o país e fazer muita diferença. Então, inclusive, acho que uma lembrança óbvia aí que foi muito satisfatória foi todo o ativismo liberal recente na aprovação do marco do saneamento básico, né? Se a gente para pensar todo o impacto social e de qualidade de vida e de melhoria da saúde que isso pode ter para a população, é incrível. E, sem dúvida, o ativismo liberal também se fez presente para fazer mudar o ponteiro nessa discussão. Né? Do mesmo modo, a gente pode pensar a ciência e a tecnologia. Né? Então, vamos pensar o impacto brutal que a gente teve nesses últimos 100 anos, graças ao avanço da ciência, graças ao desenvolvimento das vacinas, por exemplo, que nos livrou da varíola, que se não ainda eliminou, praticamente eliminou doenças como a polio e outros estão no caminho. Ou então, por exemplo, nós podemos pensar a revolução agrícola, a revolução verde, toda a produção em massa de alimentos que isso proporcionou. Aqui. O slide está aparecendo ainda ou deu algum problema, Vitória? Acho que saiu, né? Tô falando aqui com o pessoal para eles colocarem de novo. Peraí. Eu acho que eu cliquei aqui sem querer, peraí. Pronto. Voltou, né? Ok. Uhum, E voltou. podemos pensar de diversas outras formas, né? De como fazer o bem, além dessa coisa do imaginário comum, né? E aí uma questão difícil que eu não vou abordar nesse momento, né? Nós poderíamos comparar essas diversas formas de fazer o bem? Isso é uma questão difícil, né? Como é que eu compararia o voluntário com desenvolver uma pesquisa, com uma nova vacina, para fazer uma doação de dinheiro? Isso é uma questão difícil. Eu vou deixar ela para depois.
Vamos então uma questão um pouco mais simples. A gente pode comparar o impacto alcançado em fazer o bem quando a gente usa uma mesma métrica? E aqui eu vou propor começar com a métrica das doações, né? Porque a doação é uma métrica interessante. Quando a gente está falando de doação, a gente tem a métrica do dinheiro, né? Que é essa maneira de fazer um intercâmbio universal entre coisas, não entre todas as coisas, mas entre muitas coisas, e o quanto ele ajudou o mundo substituindo o escambo. Então, o dinheiro é uma maneira de tentar metrificar as coisas e tentar comparar os alhos com bugalhos, né? Então, doações parece ser o modo mais fácil de comparar o impacto que temos que fazer o bem, dado que a gente pode ajustar com essa métrica do dinheiro, né? Outra forma de fazer essa comparação, a gente precisaria de ciência, de realizar os estudos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai liberar uma nova droga, um novo medicamento no mercado, tem uma série de experimentos, grandes amostras, grupos de controles que têm que ser realizados, certo? E a gente pode aplicar isso também para a filantropia, a gente pode aplicar isso também para o altruísmo. Se a gente aplica esse mesmo rigor de estudos que a gente tem para lançar uma nova droga no mercado para fazer o bem, a gente pode ver, por exemplo, ainda falando desse mesmo universo de intervenções de saúde, comparar o que funciona e o custo de financiamento entre um tratamento eventual do câncer, tratamento da AIDS ou um tratamento da tuberculose, por exemplo, né? Então, isso já foi feito, né? É um movimento razoavelmente recente, tem algumas décadas, de começar a olhar as intervenções sociais com esse mesmo rigor científico que a gente aplicava em outras áreas. E, inclusive, recentemente, esse trabalho foi reconhecido com o Prêmio Nobel do ano passado, com o trio de Nobels do ano passado, que um pouco que inauguram essa área do conhecimento, né, de como a gente fazer estudos controlados, aleatórios, para ver o que funciona e o que não funciona, né. E aqui esse é um gráfico que é simplesmente surpreendente, né, gente. Cada barrinha que vocês vão poder ver aqui nesse gráfico, né, seriam muitas intervenções. Cada uma dessas barras seria uma intervenção. E tem uma miríade de barras. E toda a primeira parte do gráfico a gente nem consegue enxergar, tamanha a discrepância entre custo e eficácia das possíveis intervenções que eles analisaram para compor esse gráfico, né? Então, a gente não está falando de diferenças pequenas aqui, certo? A gente está falando de diferenças muito grandes, né? E a gente não precisa se limitar a intervenções na área da saúde, né? Quando a gente pensa em intervenções sociais, muitas vezes a gente pensa em educação, por exemplo. A gente pode pensar campanhas. E a gente poderia comparar elas, primeiro avaliando se tem um impacto positivo ou não. Isso já é um desafio científico, que eu nem vou entrar nessa questão técnica, que são esses estudos controlados e toda a complexidade deles. E depois, dividindo tudo isso pelo custo das intervenções. E a gente poderia, por exemplo, tentar criar, então, nessa mesma métrica, comparar o curar alguém da tuberculose, uma pessoa, talvez, de um país pobre, que tem alta incidência de tuberculose, com doar livros para um aluno pobre, por exemplo. Qual que funciona ou não para os resultados que a gente quer, né? Aumentar a escolaridade ou qualidade de vida? E qual que vai ser mais ou menos custoso? Construir cisternas no sertão nordestino ou talvez uma campanha contra acidentes de trânsito em São Paulo, por exemplo. Simplesmente doar o dinheiro diretamente aos mais pobres, mas às vezes é o mais prático. Tem muitas intervenções que às vezes saem mais caro do que se a gente simplesmente desse o dinheiro para as pessoas que mais precisam e elas decidissem o que fazer, né? E isso acho que só muito também para uma cabeça que reafirma o poder do indivíduo de saber ser o melhor decisor, né? Aquilo que melhor ele precisa fazer com o seu dinheiro. E a verdade, quando você olha muitas intervenções, algumas são menos eficazes do que se a gente simplesmente estivesse distribuindo dinheiro diretamente às pessoas em extrema pobreza, por exemplo. E então aqui estão algumas coisas que descobrimos que o altruísmo eficaz e algumas organizações ligadas ao altruísmo eficaz descobriram tendo alguns dados, né? Por exemplo, para prevenir uma pessoa de ficar cega, né? Quanto que será que custa? Com apenas $100, você pode prevenir uma pessoa de ficar cega pelo tracoma. É uma doença ainda muito associada a países em extrema pobreza,
como Sudão, Sudão do Sul, Etiópia, são os países onde você tem mais isso, e com uma série de cálculos, metodologias que eu não vou entrar nisso, mas basicamente com cada $100 doados, você pode prevenir essas pessoas de ficarem cegas. E aí eu comparei esse custo com o custo de treinar um cão-guia nos Estados Unidos. O custo de treinar um cão-guia nos Estados Unidos é cerca de $40 mil. Um cão-guia não restaura a visão, ele ajuda, sem dúvida, a pessoa cega, mas ele não devolve a visão para essa pessoa. Ou seja, com o mesmo custo de treinar esse um cão-guia para uma pessoa no primeiro mundo, nós podemos prevenir 400 pessoas de ficarem cegas pelo tracoma. E qual o custo, por exemplo, de salvar uma vida? Uma das intervenções mais custo-eficazes que a gente conhece para salvar vidas até hoje, claro que novas pesquisas podem mostrar alguma coisa até mais eficaz, né? Sempre tem que ter essa abertura para o novo, mas até hoje a gente viu que a distribuição de redes tratadas contra a malária, né, são redes como essa na foto aí que vocês estão vendo na tela, sobretudo na África, né, mas também tem em outros lugares, mas na África é onde ela ceifa mais vidas, né, de longe. Uma rede dessas custa cerca de $4, cada uma dessas redes. Pode dormir de 1 a 3 pessoas, principalmente crianças, debaixo dela. A malária mata mais, são as crianças, crianças de 5 anos para menos, né? Em geral, o adulto até pode adoecer da malária, mas é muito mais difícil ele não sobreviver à malária. E a gente distribui essas redes, né? Você distribui em massa essas redes nos vilarejos, você faz os estudos controlados aleatórios, compara com o grupo de controle de um vilarejo que não tenha recebido essas redes, e você tem mais ou menos uma estimativa de quanto é o custo para salvar uma vida nessa intervenção. Com cerca de R$25 mil você tem uma vida salva nessa intervenção. Isso é mais barato do que um carro, por exemplo. E temos intervenções que salvam vidas, tem intervenções que previnem a cegueira, mas a gente também pensa no social outras intervenções que não são somente vidas salvas ou essa questão da saúde. Por exemplo, a gente sabe da importância de melhorar o rendimento escolar das crianças para que haja um desenvolvimento de longo prazo, né? E quando você vai avaliar todas as tentativas de melhorar o desempenho escolar das crianças, às vezes um trabalho frustrante. Muitas ideias que pareciam extremamente promissoras, depois, conforme os estudos são feitos, o impacto foi mínimo ou foi nulo e você tem apenas um gasto de dinheiro à toa. E aí, uma das que a gente tem mais evidências, mais fortes evidências de que melhora o rendimento escolar, na verdade, não é aquilo que a gente normalmente denomina como educação, na pasta da educação, né, que a gente fica pensando como se fossem pastas ministeriais, mas estaria na pasta da saúde, né? Novamente, é uma realidade onde falta saneamento básico, você tem muito problema das verminoses, né? E foi levantado que esse problema, os vermes levam uma série de consequências ruins, né? Menor absorção dos nutrientes, principalmente nessa fase da criança, escolar, pré-escolar, é muito grave para o desenvolvimento físico e até mental, né? Quando você não tem absorção dos nutrientes, então você pode ter um déficit de QI aí. Até algumas questões talvez até um pouco mais óbvias, por exemplo, a criança fica doente muitas vezes ao ano, então ela falta mais na escola. Caindo a frequência escolar, ela vai ter menor desempenho. E tudo isso, depois de algumas análises muito interessantes, conduzidas inclusive por um dos nomes que ganharam o prêmio Nobel no ano passado, descobriu que isso tinha impacto forte na vida adulta. E intervenções para quebrar esse problema da verminose tinham impactos na vida adulta, com o ganho de rendimentos dessas pessoas que eram tratadas para verminoses, né? Basta tomar uma pílula, que é um vermífugo, ele dura mais de ano, depois você renova isso, você faz testes, você aplica, você dá essas pílulas nos colégios e hospitais, né? E você compara ao longo dos anos, ao longo das décadas, qual foi o efeito dessa intervenção com vilas que não receberam esse tipo de intervenção. E o resultado é surpreendente. Por menos de R$3 você trata então uma criança dessas contra verminoses. E mesmo de 20 anos depois de tratadas, já adultos, o tratamento era capaz de mostrar um impacto significativo. Essas pessoas passaram
que passaram por esse tratamento quando crianças, quando adultas, elas em média ganhavam 13% a mais de salário. Pode não parecer muito, 13% a mais de salário, mas dado todo o custo envolvido, é como se a gente tivesse um investimento equivalente a uma taxa de retorno anual de 37% por décadas. E aí, essa brincadeira que eu trouxe aqui para o grupo, né? E se estivesse falando de bolsa de valores, por exemplo, ou outros investimentos, né? A gente ficaria animados com uma perspectiva de comprar uma ação e ela depois se valoriza 300 vezes mais, ou 300 vezes mais que o índice. Retornos 37% ao ano. Parecem bons retornos, né? Então, se a gente pensar, eu fiz aqui uma brincadeira que, se isso fosse a média das intervenções, se fosse esse o Ibovespa ou o Dow Jones, né, o S&P, o que seria isso daqui? Isso seria talvez o equivalente às ações da Amazon, da Netflix, né? Essas são as intervenções de alto custo eficácia. Então, colocando, acho que esse paralelo com o mercado de valores, a gente vê o que está em jogo aqui quando a gente começa a estudar com a ciência e medir com a régua do custo as intervenções sociais para melhorar o mundo. E aqui é uma diferença muito importante com relação ao mercado de ações, né? Porque quando o mercado detecta uma empresa que está subvalorizada, tem alto potencial de valorização, não costuma demorar muito para ir ganhando valor, né? Então, é uma coisa você ter comprado a Amazon há 20 anos atrás, outra talvez comprar hoje, né? E, contudo, isso não acontece quando você pensa em intervenções sociais. Quando pensadores descobrem uma intervenção que tem altíssimo impacto social ou na saúde, não há nenhuma corrida de investidores correndo doar dinheiro para aquela intervenção, para fazer essa diferença. Mas eu vou trazer, então, aqui, eu acho que uma exceção que eu acho que vai até corroborar bastante o meu argumento, né? Algumas exceções, né? Porque alguns investidores, grandes investidores, perceberam isso. Eu acho que quem está me ouvindo, muitos devem conhecer esse homem, né? Warren Buffett. E ele entendeu esse recado. Ele entendeu esse recado depois de conversar com um grande amigo dele, com grandes amigos deles, que era o Bill Gates e a Melinda Gates, que estavam fazendo esse tipo de estudo, né? Quando a fundação Bill e Melinda Gates começou, eles focaram, na verdade, nos Estados Unidos, nas primeiras intervenções, mas aí, conforme o Bill, que é um grande nerd, né, e eu acho que esse recado é muito aliado com nerds como eu, como ele, né, ele foi estudar, ele foi ver o impacto que ele podia fazer com os bilhões dele acumulados com a Microsoft. E ele viu o potencial quando você investe no terceiro mundo. E hoje, a Fundação Bill e Melinda Gates redirecionou quase todos os recursos dela justamente para esse tipo de intervenção no terceiro mundo, porque ela viu o maior impacto que ela tem. Esse é o lema que você encontra na fundação deles, que se você entrar no site deles, você vai ver no canto direito, né? Todas as vidas têm igual valor. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Não nos prendemos ao bairrismo, né? Eu acredito, né? Obviamente, que todas as vidas têm igual valor, independente se ele mora no Brasil, nos Estados Unidos ou no Quênia. Essas pessoas querem viver e querem expressar todo o potencial delas, tanto quanto nós. E eles sempre guiaram, então, as intervenções da Fundação com estudos rigorosos de impacto, e eles foram atrás das maiores, como eu falei, fazer a maior parte das intervenções no terceiro mundo, os países mais pobres, né? Por entender que o seu real, o seu dólar, tem muito mais impacto quanto mais pobre for a pessoa e mais pobre for o país sendo ajudado. Isso aqui é uma fala do Peter Singer. Peter Singer é um dos pais desse conceito do altruísmo eficaz, né? A gente pode falar que é um conceito, é um movimento também, né? E ele fala assim, né? Acho que está claro o que devemos fazer. Olha o site da Fundação Bill e Melinda Gates. Se você olhar para as palavras do canto superior direito, verá escrito que todas as vidas têm o mesmo valor. Essa é a compreensão racional de nossa situação no mundo que fez com que essas pessoas fossem os altruístas mais eficazes da história. Bill e Melinda Gates e Warren Buffett. Agora, quem investe em ações sabe que há diversas coisas que devem então ser estimadas, né? Para saber se uma ação está cara, está barata, se vale ou não a pena comprá-la, né? Mas isso não vale só para ações, né? Eu comecei com a analogia das ações, mas vale para tudo, né? Quando queremos comprar uma casa, a gente faz uma pesquisa para saber o valor do imóvel naquela região.
E até na hora de trocar um celular, né? A gente fica, às vezes, horas pesquisando o melhor modelo que vai caber no nosso orçamento, que tem as funcionalidades que a gente quer, que a gente espera, né? Então, por qual motivo não fazemos o mesmo tipo de pesquisa na hora de ajudar o próximo? Porque, na hora de ajudar o próximo, o valor aqui, às vezes, é o impulsivo, às vezes é o emocional. Eu, pelo menos, acho que isso que explica a razão desse nosso comportamento, né? A gente entende, talvez, que na hora de fazer o bem, a gente vira uma chave pró-social que ativa também um lado nosso que é mais emocional. E tudo bem, a gente também não quer eliminar esse lado emocional de se sentir bem fazendo o bem para o próximo, e desse sentimento de solidariedade. O que a gente quer é pensar, talvez, que vamos conciliar isso com o lado racional, a emoção com a razão, e é esse, inclusive, o motivo de termos esse logo no altruísmo eficaz, né? A lâmpada representando a razão e o coração interno representando essa questão da emoção, né? E qual o lema do altruísmo eficaz? Qual o maior bem que podemos fazer? É isso. Eu vou agora voltar um pouquinho na apresentação, porque você está se perguntando, mas como é que ele chegou naqueles montes de valores sobre vidas salvas por redes antimosquitos, que às vezes você nunca ouviu falar, ou talvez vermífugos. Vermífugos a gente às vezes ouve muito menos falar, eu nem citei o nome deles, a esquizotossomose, todas aquelas coisas que a gente aprende no colégio e depois a gente apaga da cabeça, né? Então, assim, não é aquela ONG que talvez seja legal de fazer um comercial na TV, que vai ter o maior impacto, aquela coisa que vai te emocionar, mas é aquela ONG que trabalha com essas coisas meio estranhas, né? Mas que pode estar realmente fazendo a diferença. E a organização que faz as avaliações de impacto se chama GiveWell, né? A GiveWell, ela já está há muitos anos fazendo avaliações de impacto e refinando cada vez mais a avaliação de impacto dela, ponderando pelos custos. Então, hoje, se você realizar uma doação para a GiveWell, você pode ter certeza que você vai estar causando um impacto real e fazendo esse seu dinheiro realmente ter um alto impacto. Eu vou fazer aqui uma trivia, uma brincadeira que todo mundo está assistindo, né? Porque a GiveWell foi fundada por essas duas pessoas, Holden Karnofsky e Ellie Hassenfeld. E eu vou perguntar para vocês qual vocês acham que era a profissão dessa dupla antes de criarem a GiveWell. Opção A, médicos trabalhando no Médicos Sem Fronteiras. Eles eram espiões da KGB, talvez. Ou eles eram investidores da Bolsa de Valores. Bom, acertou quem chutou que eles eram investidores da Bolsa de Valores, né? Então, é interessante o quanto essa analogia com a Bolsa é eficaz para entender esse conceito que o altruísmo eficaz tenta trazer. Então, caso você até agora me acompanhando nessa palestra tenha se interessado em doar o seu dinheiro para fazer o maior bem possível, caso você tenha esse interesse, acesse givewell.org. Se preferir, acesse doibem.org.br, que é o site brasileiro que nós fizemos para também arrecadar essas doações e transferir para essas ONGs altamente eficazes e também divulgar essa importância das avaliações do impacto, dessa cultura no terceiro setor. Doe pelo canal que você se sentir mais confortável, quem tem mais facilidade com o inglês, melhor ir no GiveWell direto novamente, a gente não tem nenhuma necessidade que seja via Doe Bem, tá bom? Faça a sua doação pelo canal que você achar melhor. Você também pode entrar no site de ambas e ver as ONGs que são recomendadas e fazer a doação diretamente para elas. Também não tem nenhum problema. Aqui eu vou apresentar também um outro projeto que a gente fez mais recente, que é uma maneira também interessante de você fazer o bem com o seu sua festa de aniversário, por exemplo, ou outras festas, né? Então, quando você estiver próximo do seu aniversário, ou talvez casamento, né? Considere criar uma campanha de doações no lugar de pedir um presente tradicional, né? Você chega para os seus amigos, seus familiares e fala, olha, vocês sempre me dão presentes, adoro isso, mas dessa vez eu gostaria de pedir que o presente se transformasse numa doação. E especialmente útil nessa fase aí que nós estamos de pandemia, não pode fazer aglomeração, etc. Então, é uma maneira também de não passar data em branco fazendo uma campanha dessas, ok?
Então esse é o outro convite para vocês conhecerem, doissofest.com.br. Lá tem pré-cadastradas todas as ONGs já recomendadas pela Doe Bem, tá bom? Mas eu vou retomar aquilo que eu deixei lá atrás na apresentação, né? Porque fazer o bem não é só com dinheiro que a gente faz o bem. O dinheiro ajuda a gente a comparar as coisas. Mas há muitas outras maneiras de a gente poder fazer o bem, de ter um impacto no mundo, né? Às vezes você pode virar um pesquisador, pesquisar novas doenças, ou velhas doenças que ainda precisam ser pesquisadas e resolvidas. Eu acho que essa pandemia que a gente está vivendo hoje deixou todo mundo muito atento para essa questão, para essa necessidade. Você pode pensar o ativismo, você pode pensar uma série de coisas. E esse, então, é um segundo braço que eu acho que é quase tão, talvez até mais importante, pelo menos igual a importância do GiveWell, outro braço fenomenal que o Altruísmo Eficaz criou, que é o 80 mil horas, né? Se você quiser ver o conteúdo original 8,000 hours, você põe no Google, você vai levar para o 8000hours.org, né, o site original, ou você acessa a tradução que nós fizemos, que é 80milhoras.com.br. O que é isso? Isso é basicamente um guia de carreiras voltado para a pessoa que quer fazer o maior bem possível no mundo com a sua carreira. Tem uma orientação, uma reflexão nesse sentido, de como orientar a sua carreira para fazer o bem, e também tem muitas dicas excelentes de como você se conduzir na sua carreira profissionalmente, independente até dessa questão do fazer o bem ou não. Então fica essa dica de leitura, é um guia extenso, você vai levar algumas horas para ler, principalmente se você quiser ler de cabo a rabo, você não precisa, tem vários capítulos, mas meus amigos que eu li, que eu conheço, que leram em todo, ou boa parte deles, não se arrependeram, falaram que foi um ótimo investimento do tempo deles. Então fica esse outro convite, conhecer o site 80milhoras.com.br. E eu vou deixar, eu acho especialmente para vocês que têm essa atuação política muito forte, a recomendação de que leiam especificamente esse artigo sobre a melhoria da tomada de decisão institucional, que é talvez um dos grandes problemas, que é o problema político e como a gente pode pensar a nossa orientação de carreiras para lidar com esse problema grave. E o que estamos fazendo aqui no Brasil? Eu pensei em deixar um monte de links, mas eu não sei se essa apresentação vai ficar depois disponível. Se puder disponibilizar, eu disponibilizo para o site de vocês, mas de todo modo, se você entrar em medium.com/Altruísmo Eficaz Brasil, acessem o site, ok? Que a gente tem vários textos lá. O texto de destaque, eu vou até mostrar aqui para vocês, só um minuto. Aqui, está aparecendo, né? Aqui vai ser o nosso site no Medium. Se vocês clicarem em quais são os problemas mais importantes do nosso tempo, que é essa matéria de destaque, tem 2 excelentes vídeos introdutórios ao altruísmo eficaz, que vocês podem assistir. Tem uma série de recomendações de textos também, que vocês podem assistir. E depois tem todos os links onde você encontra a gente no Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram, enfim, tem tudo aqui, para depois quem quiser conversar com a gente. Então era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando, foi muito legal. Queria relembrar o pessoal, quem não se inscreveu ainda no nosso formulário, ele está disponível nos comentários, não se esqueçam. Depois, no final, eu vou pedir uma hashtag para vocês preencherem. Eu queria te perguntar primeiro, de onde que surgiu essa tua vontade, assim, de buscar isso? Como que você conseguiu chegar lá, de achar e tal, o que exatamente queria fazer? E se você já fazia alguma coisa parecida antes. E também lembrar o pessoal para qualquer coisa colocar comentários ali com perguntas, por favor. Ok. Bom, eu acredito que é muito mais comum o desejo de fazer o bem, ajudar o próximo, do que às vezes a gente imagina, né? Eu acho que isso está presente na maioria das pessoas, né? Eu não acredito, a gente pode ter uma discussão longa no campo da filosofia da ética, da moral, se é uma obrigação ou não ajudar os outros, isso seria bem extenso e eu não vou nem começar essa conversa, mas eu acho que a ideia de, quando você quer ajudar o próximo, então
é interessante que você procure o mais eficaz, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que é muito presente a vontade de ajudar o próximo. A gente tem, às vezes, uma ilusão de que a motivação da maioria das pessoas que nos circulam é totalmente autointeressada, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que há um sentimento genuíno de ajudar o próximo, e eu acho que ele sempre esteve presente comigo, sempre esse incômodo. Eu acho que sempre tive um grande incômodo vendo cenas de miséria, de pobreza. Eu acho que quem não se incomoda vendo esse tipo de cena, né? Mas ao mesmo tempo tem esse meu lado que é muito mais racional, que é assim, eu não quero só sentir que eu fiz a diferença. Eu gostaria de ver a diferença acontecendo, né? Então, eu acho que eu já era do altruísmo eficaz antes de conhecer o altruísmo eficaz, certo sentido? Porque eu acho que eu sempre tive um pouco já isso aí na mente. Quando eu li o primeiro texto do altruísmo eficaz, navegando num site de filosofia, num blog de filosofia muito bom, o Crítica na Rede, um blog de filosofia de Portugal, inclusive, e me deparei com um livro, com um trecho do texto do Peter Singer, eu já adorei essa ideia assim no contato, né? Então tem pessoas que talvez fiquem mais desconfiadas com o conceito do autismo eficaz, achem mais estranho e vá mais aos pouquinhos, né? Que nem vai entrando na água aos pouquinhos, né? Eu já mergulhei, né? Eu brinco que eu mergulhei. Eu comecei a ler vários textos, achei a ideia fantástica. Encontrei todas essas referências e lia mais e mais, e eu achei isso fantástico, porque se a gente para pensar, hoje nós podemos fazer essa diferença significativa, né? Porque, assim, bom, primeiro, antes da Revolução Industrial, era quase todo mundo pobre, não tinha o que ser feito. E a gente começou a gerar prosperidade, prosperidade, prosperidade. Só que essa prosperidade estava em silos. Até que a gente começou a liberar o comércio, revolução de transportes, revolução da tecnologia, internet, e a gente está vendo um processo muito bom que a gente que deveria talvez estampar o jornal todos os dias, que é 100 mil pessoas todos os dias saem da pobreza, né? E como que isso está acontecendo? Graças a esses grandes processos, né? Mas a gente também pode ajudar ainda a acelerar ainda mais esse processo, felizmente, de redução da pobreza, extrema pobreza, principalmente. A gente poder acelerar isso é fantástico, né? E a gente talvez não poderia antes da internet, né? A internet conecta esse monte de louco idealista. Eu acho que isso também se aplica a vocês. Então, ela possibilita os loucos idealistas se conhecerem e começarem a fazer projetos, estudar coisas e, inclusive, doar diretamente para as pessoas. Tem um projeto que eu gosto muito, que eu não cheguei a citar, que se chama Give Directly. A Give Directly, ela cortou todos os intermediários. Ela é o doar dinheiro diretamente para a pessoa em extrema pobreza. Eu não cheguei a usar esse exemplo, poderia ter inserido ela. Hoje, isso é claro que só é possível com o estado da tecnologia que temos hoje, porque hoje eu posso pegar meu cartão de crédito, fazer uma doação no site da Give Directly, isso até isso, ok, né? Mas aí a Give Direct vai transferir fundos para um morador no Quênia, ou tem vários outros países, eu não vou lembrar a lista inteira dos países que eles atuam, já estão vários países atuando, eles vão transferir para o celular dessa pessoa em extrema pobreza, muitas delas não têm celular, mas aí eles transferem para um chip, o chip é de fácil acesso, né, chips são super baratos, e essa pessoa pode ir em qualquer vendinha local lá no Quênia e pegar esse dinheiro que foi transferido via crédito de celular e trocar por produtos materiais. Isso é uma história também muito interessante a gente fala muito do jeitinho brasileiro, né? Mas onde tem pobreza tem jeitinho, né? Isso que aconteceu no Quênia foi incrível, porque era uma população em grande escala desbancarizada, elas não estavam no sistema privado de bancos, né? Os bancos não viam eles como clientes interessantes por serem muito pobres, e elas começaram informalmente a fazer transferências de dinheiro via crédito de celular. E a operadora deles, o equivalente, sei lá, da Vivo deles, viu isso como oportunidade e criou um negócio em cima disso, cobrando pequenas tarifas em cima disso, e ela suplantou, em grande medida, os bancos tradicionais, né? Então, quando a Give Direct chega no Quênia, já tem toda essa estrutura funcionando, em que as pessoas muito pobres fazem essas transações via celular, via esse crédito celular, que virou um sistema bancário paralelo, e pôde fazer disso uma oportunidade de fazer transferência direta de dinheiro para os mais pobres. E aí a Give Direct está testando todos os modelos que sempre se discute. Vale a pena uma OBA? Não vale?
também é uma outra discussão enorme, eu não vou começar aqui, entrar nisso aqui, vale a pena, tipo, esse tipo de programa que vai dar uma renda cidadã todo mês para a pessoa ou não. O ponto, para mim, principal não é defender se é correto ou não e se funciona ou não, mas façam os testes. E a Give Direct, ela também vai e chama os economistas, os cientistas para fazerem os testes, os grupos de controle para ver qual que está sendo o impacto disso. Então, toda intervenção, faça o teste para ver se ela realmente funciona. E nós que somos, né, apenas doadores, vamos doar para aquelas que fizeram os testes e comprovaram a eficácia e a custo-eficácia. Uhum. Muito legal, Fernando. Estão tendo várias pessoas aqui elogiando, falando parabéns, que palestra maravilhosa, adorei, presente do bem e tal, enfim. E alguém falou aqui que ficou impressionado porque participa de várias atividades filantrópicas há bastante tempo e sempre sentiu que faltava eficácia em ensinar a pescar em vez de simplesmente dar o peixe, né? E é verdade, é realmente bem diferente mesmo. Uma coisa que se tem notado bastante, assim, até na pandemia, se falou muito sobre o que valia mais a pena, né? Aquela história, fazer o lockdown e pessoas perderem emprego ou não fazer, e pessoas morrerem e tal, e não sei o que, o custo-benefício. E eu achei muito interessante realmente essa ideia que tu falasse bastante de quantificar isso em termos econômicos, né? Porque pode parecer algo meio frio, só que talvez seja o jeito mais eficaz de fazer isso mesmo, porque tudo são vidas, tudo são probabilidades e não tem como saber exatamente o que vai acontecer, mas a gente tem que lidar com números maiores nesse caso e realmente tentar salvar o maior número de pessoas, né? Seja qual for a situação. Eu sou engenheira, eu também trabalhei com isso, já trabalhei com isso na parte do Detran. Eles avaliam as rodovias, os problemas que as rodovias têm. É uma base de estrelas, mas basicamente em termos econômicos também. Então, o que tem que mudar? O que vai salvar mais pessoas? Por exemplo, uma barreira ou melhorar o asfalto? Então, também é mais ou menos nisso. Então, achei bem interessante, eu me identifiquei bastante, assim. E uma coisa que me chamou bastante atenção é quando tu falasse ali do Warren Buffett e do Bill Gates e tal, e muita gente fala que esses multimilionários e tal só doam e fazem caridade porque, na verdade, eles querem chamar mais gente para a empresa deles e cativar as pessoas e dizer, olha, como eu sou bonzinho, comprem o meu produto e com isso eles lucrarem mais. Só que eu sempre vi de uma forma diferente. Eu sempre vejo isso e eu penso, mas importa por que eles estão fazendo isso? Eles não estão ajudando muita gente com isso? Então, eu queria saber o que tu pensa sobre isso. Tá. Começar de trás para frente, né? Eu quero evitar essas questões mais delicadas, políticas demais, né? Mas eu já estou aqui com meus 34 anos, não sou tão jovem, e isso costumava ser mais uma narrativa à esquerda, né? Como se não existisse essa filantropia sincera e sempre houvesse uma motivação de lucro por detrás. Eu acho que os dados não corroboram isso, mas você também trouxe um excelente argumento, né? Se você está fazendo um bem com um negócio social, e existe também uma outra categoria de intervenções que são dos negócios sociais, você cria um negócio, um empreendimento voltado, por exemplo, às pessoas mais pobres, né? E qual o problema disso? Né? Não há problema nenhum, eu concordo. Mas é interessante também, me entristece um pouco ver que essa é uma narrativa conspiracionista, né? E ela se deslocou recentemente de um populismo de esquerda para um populismo de direita, porque agora também a gente está vendo falando muita besteira em relação ao Bill Gates, que ele vai lucrar com as vacinas do Covid, né? Então é lamentável, né? A gente tá vivendo essa era de cinismo generalizado. Entendo porque as pessoas acabam ficando cínicas, né, com intenções dos bilionários. Mas aí as pessoas acabam entrando em algumas teorias da conspiração e não é bem por aí, né? Mas eu também não vou tentar rebater nenhuma teoria da conspiração aqui, nem nada. Eu acho que, aliás, em geral, quem compra elas é muito difícil voltar, né? Mas agora, eu acho que o que cabe uma crítica e política muito mais coerente, que é aquilo que a gente abordou no começo da sua fala, e aí eu acho que eu quero gastar um tempo nisso, que é
quando eu falei assim, tem o custo todo mundo entende, e tem a eficácia. E eficácia não é algo simples. Tem muitas coisas que a gente acha que está fazendo bem e o efeito é nulo, eu falei. Mas, na verdade, tem algumas que são até nocivas. E isso eu acho que cabe a gente olhar com mais atenção. Então, por exemplo, distribuição de alimentos nesses países de extrema pobreza, em geral, é um erro. Você só distribui alimentos quando você tem aquela emergência de devastação que precisa de um socorro imediato. Então, por exemplo, o terremoto, o furacão, aí você vai ter um colapso tão imediato de todas as cadeias logísticas de distribuição que você precisa vir com navios, helicópteros, que seja com comida. Ok. Mas, em normalidade, você não tem que distribuir comida. Hoje está claro isso, mas isso foi um erro muito grande dos países desenvolvidos no passado, que era, você tem lá o subsídio agrícola, né, que é todo um problemão, né, então tem o lobismo, para ter o lobby para ter o subsídio agrícola nos Estados Unidos, aí o contribuinte americano está pagando para o produtor de milho produzir milho, né, então todas essas intervenções erradas no mercado, com incentivos perversos, e aí o que você faz com aquele excedente gigantesco? Manda para os países que estão passando fome. Chegando nesses países, você quebrou os agricultores locais. Você, ao invés de fazer o bem, você acabou com aquele agricultor de subsistência. Considerando que tem um paradoxo aí, que a maioria das pessoas em extrema pobreza, elas vivem do trabalho agrícola, aí é um desastre, né, que você fez, né, fazendo isso, fechando isso. Então, o que você tem que levar é técnicas, ensinar a técnica do plantio, a adubagem, todas essas coisas para esses pequenos agricultores, para que você crie uma questão sustentável para que ele gere esse alimento para a própria família até ter um excedente que ele possa gastar, né? Então, há algumas intervenções eficazes nesse sentido. E a gente viu erros, assim, muito graves dos países do primeiro mundo. Eu não vou entrar na questão se estavam mal intencionados ou bem intencionados, acho que tem as duas coisas, tem o bem intencionado de um lado, mas tem precisa se livrar dessa enorme produção aí via lobby de outro, e mandaram comida para esses países, quebrando os pequenos agricultores. Então, isso já é uma crítica, acho, política mais coerente. Em relação ao Covid, também aí entra numa questão muito mais complicada, assim, que você não tem o tempo para os estudos, né? Tivemos que tomar muitas decisões no escuro, né? Com pouca informação disponível, né? Então isso está longe de ser o cenário ideal de quando você faz aquele grupo de estudo controlado, com todo aquele tentando emular o máximo possível do rigor científico. A gente sempre busca lá a física, né? Que é aquela coisa tudo controlada, né? Sempre o alvo, né? E aí a gente dá uma adaptadazinha para as questões da sociedade. E aí você faz lá, você acompanha, às vezes tem estudos, como eu te falei, da intervenção dos vermífugos para as crianças até elas virarem adultos, foram acompanhados por décadas. O último relatório saiu tem, acho que 2 meses, de uma intervenção que eu estou estudando há 30 anos, né? Então, assim, isso é o ideal. Aí, quando você tem uma emergência, aí você tem que tomar decisões difíceis com pouca informação disponível. E a gente errou muito. Eu acho que o lado bom disso é que também tem uma série de lições aprendidas sobre como lidar com as pandemias, né? E eu acredito que virão outras. Eu acho que não foi a última, né? Assim, aliás, nunca foi a última, porque sempre tem na história, mas dado, né, teve lá a gripe espanhola 100 anos atrás, mas eu acho que pelo menos que fica as lições aprendidas, tanto, assim, governos, mas também de sociedade, das pessoas, né, tipo, a polêmica de usa máscara, não usa máscara, né, e no começo a orientação oficial era não use máscara, né, foi um equívoco no começo, por quê? Porque foi com medo das equipes médicas não terem as máscaras disponíveis, e hoje a gente vê que não, se a gente tivesse usado mais máscaras nesse começo, teria sido bom, né, e todo o perigo da polarização, politização daquilo que eu acho que era melhor a gente olhar o que os especialistas dizem, o que os cientistas e médicos dizem que é o mais próximo do consenso, né? Então isso é um risco real que a gente vai ter aí por um bom tempo, que é querer polarizar e politizar tudo, né?
Tinha uma brincadeira que a gente fazia com os ciências sociais, acho que uma brincadeira meio equivocada também, que é sempre essa coisa também do carteirada do diploma, né? Então, mas era uma brincadeira meio assim, ó, na hora que você vai construir a casa, você não questiona o engenheiro do cálculo. Na hora que você vai no médico, você não fica questionando o médico do tratamento, mas o sociólogo você sempre questiona. Eu acho que em breve agora estão questionando também o médico, vão questionar o engenheiro, entendeu? E é um risco, né? Eu acho que ter uma engenharia de esquerda, uma engenharia de direita, é um risco grave. Mas também não vou entrar muito nisso, não. Todo mundo acabou virando médico nessa pandemia, né? Mas, e essa, relacionado à última pergunta ali, das intenções das pessoas e tal, uma coisa também que se fala muito é, tem várias pessoas que fazem trabalhos voluntários, enfim, coisas menores e doações e tal, e também que parece que querem mostrar na rede social, coisa assim. E na minha visão, também é a mesma coisa. Se a pessoa está ajudando, ela acaba influenciando até mais pessoas a fazer, né? Acaba, às vezes, até sendo uma reflexão meio religiosa, que a religião normalmente diz para não divulgar e tal, mas eu acho que acaba influenciando, então não sei se tu concordas comigo sobre isso. Eu acho, na verdade, que é quase o inverso, porque a gente tem essa cultura religiosa falando que eu acho que talvez isso venha do cristianismo, ou talvez até venha antes do judaísmo, que é para não ficar exibindo o bem que você faz, né? E eu acho que fazia todo sentido no contexto da época, porque a gente está falando de cidades que hoje seriam o quê? 10 mil pessoas, né? Uma grande cidade, na antiguidade, tinha 10 mil pessoas. Então, quando você fica falando muito que você ajudou fulano, você está meio que humilhando ele, porque todo mundo vai saber que você ajudou fulano, né? Uhum. Então, acho que tinha até esse elemento. E aí a gente ficou até hoje essa coisa de ajudar sem falar a respeito. E uma conclusão que a gente chega, às vezes, é isso olhando até alguns estudos que fazem motivações de doação, etc., é que isso talvez seja um erro, porque tem muito mais gente ajudando do que as pessoas imaginam, né? O percentual de pessoas que fazem doação, fazem trabalho voluntário é muito maior, de fato, do que quando você pergunta qual você acha que é o percentual da população que ajuda com doação ou trabalho voluntário. Por quê? Porque a gente tem essa cultura de não ficar falando, porque você está querendo ser exibido. Mas ao Uhum. fazer isso, talvez a gente está deixando de fazer mais bem, porque é interessante que mais pessoas saibam assim, ó, você não está sozinho se preocupando em ajudar os problemas do mundo, ajudar o próximo lá no morador de rua, ou até pensando nesses problemas maiores que eu dei uma pincelada aqui, né? Você não está sozinho se preocupando com isso, você tem mais gente preocupada com isso. Agora, outra questão é, o que te motiva? É para aparecer? Tá bom, parece meio fútil, mas se tá fazendo bem, eu também sou que nem na sua lista. Se você tá fazendo bem por um motivo fútil que é só para aparecer, tá bom, mas eu não acho que é a motivação mesmo das pessoas. Eu acho que elas, ao ajudarem, elas se sentem bem. Elas se Uhum. sentem bem. E aí é por isso que eu trouxe muito isso na conversa. Que não seja só você se sentir bem, que tenha também impacto para aquele que você está tentando ajudar. Esse é o ponto. Não tem nada de errado se sentir bem em ajudar. Mas eu acho que tem o grupo que é para tirar selfie, postar no Insta, tem, mas paciência. Como você disse, se está fazendo bem, tá legal. Mas eu ainda acho que a maioria tem um gosto genuíno para fazer o bem. E minha cabeça, que eu acho que talvez até você se identifique, porque eu já ouvi falar que isso é cabeça de engenheiro, tá? Não sei se você vai concordar. Que assim, sabe quando você vê um problema? Não incomoda ver que ele não está resolvido? Você não quer resolver um problema? Eu Sim. olho a pobreza do mundo não como algo insolúvel. Eu acho assim, é um problema que tem que ser resolvido. E por que a gente não resolveu ainda? Se a gente manda gente lá para a Lua, vamos também resolver isso, né? Para mim é muito mais nessa linha de raciocínio, entendeu? Para mim faz sentido. Uhum. Isso que tu falaste faz bastante sentido, desse que acaba sendo quase que um egoísmo. A Ayn Rand fala bastante sobre isso, né? Que, na verdade, quando alguém quer ajudar outra pessoa, ela quer. É porque aquilo faz mal pra ela e ela quer se sentir melhor. Só que com isso ela tá ajudando outra pessoa. Então não tem problema, na verdade é uma coisa boa. Enfim, são visões diferentes, na verdade, da mesma coisa. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? E tem várias pessoas no Instagram, enfim, contas grandes, que às vezes fazendo uma coisa e mostrando, influenciam outras pessoas, e não porque as outras pessoas não querem ajudar, mas porque elas nunca pararam para pensar que isso pode ser simples.
né? Então, por exemplo, eu sigo uma pessoa que é bem grande, tem quase 1 milhão de pessoas, de seguidores no Instagram, e esses dias ela pediu comida pelo Uber pro entregador. E ela postou, e ela falou, gente, eu ajudo muita gente, eu nunca mostro. E aí, depois daquele dia, várias outras pessoas fizeram, postaram, repostaram, isso virou meio que uma corrente do bem, assim, sabe? Então, assim, o bem que ela não fez por postar uma coisa, em vez de ficar quieta, sabe? Então, eu acredito bastante nisso, assim, eu acho bem legal. É uma outra perspectiva. Uhum. Eu Eu vou gostei muito dessa refletir. reflexão, foi bem legal mesmo. Tem uma pergunta aqui, eu vou ler, é do Joker Wayne. Tem poucas pesquisas em regiões carentes que visam o levantamento de aspectos que influenciam a educação, por exemplo. Essas pesquisas, como você mesmo colocou, ajudam muito para direcionar intervenções. Como estimular esse tipo de pesquisas aqui no Brasil? Legal. É o tipo de pergunta boa porque a gente ainda não descobriu exatamente como fazer isso, né? Mas quando a gente criou a Doi Bem, era justamente tentando começar a mover esse ponteiro, né? Então, assim, se você entra na Doi Bem, você tem doações para as ONGs da GiveWell internacionais e também a gente tentou fazer uma seleção de ONGs altamente eficazes brasileiras, porque tem ainda muito forte para algumas pessoas assim, eu só dou se for para o meu país, e então a gente resolveu respeitar essa questão um pouco mais paroquial, e também como ver se a gente criava um movimento no sentido de se preocupar com essa avaliação de impacto. A gente precisaria talvez ter de mais estrutura para isso, né? Mas eu acho que valeu pelo menos o ensaio que é com a Doi Bem de tentar fazer essa influência nesse debate, porque hoje você até tem avaliações de ONGs, né? Então você tem o prêmio Doar, você tem alguns prêmios, mas que ele não vai olhar tanto o impacto. Ele vai olhar uma coisa que eu acho que assim vem até antes do que eu discuti aqui do impacto, que é a seguinte, transparência dos dados, né? Então, assim, tem o accountability para o doador, tem a transparência para os dados. Então, assim, ele vai olhar se essa ONG é séria nesse sentido. E é a primeira coisa que as pessoas pensam, às vezes, quando eu falo de outros, assim, se está tendo desvio de dinheiro. Porque o Brasil, a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Tem desvio de dinheiro, não sei o quê. Então, isso também é essencial, né? Mas eu ainda acho que isso é tipo o pré-requisito, isso é a base, né? Tem que ter isso, claro, mas não encerra nisso, porque você pode ter ONGs muito bem sérias, bem geridas, mas algumas estão fazendo algo que tem um altíssimo impacto para melhorar a vida das pessoas, ou salvar a vida de pessoas, ou prevenir doenças, ou prevenir deficiências, e outras que também acham que estão fazendo algo muito bom, mas o impacto depois, quando você faz os estudos, não se confirma. E isso daí é algo que agora que moveu essa ampulheta no nível global. Então, para o Brasil ainda vai demorar um tempo, eu acredito, principalmente para isso vir. Mas também tem, pensando aí não só estritamente em ONGs, mas intervenções de modo geral, e eles trabalham muito com intervenções do Estado, dos governos, das prefeituras. Eu recomendo muito que você conheça o trabalho do Instituto Veredas, né? Eles fazem um trabalho bem sério nisso. Não tem como passar o link, né? Não estava pensando em falar deles, mas eles já fazem um trabalho bem sério aqui no Brasil, pensando como fazer análise de impacto. Tá? Então, eu vou recomendar também que você dê uma olhada nesse site. Eles também fizeram uma coisa muito legal, que assim, eles têm um estudo super rigoroso, super detalhados lá, e eles também têm uma seção de blog com uma linguagem totalmente acessível. Então é muito legal para você ter uma primeira aproximação com isso, até para compartilhar com amigos, porque também compartilha essa cultura. Uhum. E você saberia dizer como que é feita essa avaliação pós-intervenção, assim? Então, essa parte dos detalhes técnicos eu tentei evitar, né, nessa apresentação, porque entra talvez alguma parte que talvez é um pouco mais chata, e também eu não tenho total domínio dessa parte das metodologias, né? Então, assim, a gente sabe que tem um padrão ouro nos estudos, que é os estudos controlados aleatórios, ou estudos controlados randômicos, né? Esse é como um padrão ouro na ciência de modo geral, né? Então isso não é de ONG, não é de intervenção social. Isso daí você
ficou muito forte com pesquisa, como eu falei lá no começo, para liberar uma nova droga no mercado, um novo medicamento, né? Então você vai fazer esse grupo sendo estudado e o grupo de controle. Isso as pessoas já têm até que bem noção, acho que a maioria das pessoas já teve acesso a essa informação. Você tem a necessidade de deixar tudo isso cego, porque às vezes até mesmo o pesquisador sabendo quem é o grupo de controle e o grupo sendo avaliado interfere nos estudos. Então você tem todas essas camadas para basicamente fazer o quê? Ir eliminando vieses cognitivos, porque isso também seria todo um tópico interessantíssimo. Nós somos iludidos pelos nossos vieses cognitivos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, né? O trabalho nosso de sermos pessoas mais racionais no mundo é um trabalho constante enfrentando esses vieses, né? Então você tem todos esses padrões que foram sendo alcançados aí nas últimas décadas nos estudos de modo geral para você ter maior rigor. E aí a grande inovação dos nossos ganhadores do Nobel do ano passado, é um trio de economistas, eu não vou nem tentar falar o nome deles, nomes complicadíssimos, indiano e tal, foi trazer isso para a economia e especificamente para essas intervenções com os mais pobres, né? Eu vou até deixar uma recomendação de leitura, que é o Poor Economics, que é um livro muito legal que discute isso de modo bem extenso, eles discutem intervenção por intervenção, tudo que você pode imaginar. Eles vão ter vários casos que foram totalmente contraintuitivos, né? A expectativa era A, mas se confirmou B, e aí você para pensar, faz sentido. Então fica até como recomendação de leitura por Economics, que foi escrito por 2 dos 3 prêmios Nobel. Muito legal, Fernando. Muito obrigada pela exposição, foi muito interessante, o pessoal gostou bastante, ficou bem ativo aqui no chat. E eu queria te pedir, antes de finalizar, uma hashtag para o pessoal colocar no formulário, pode ser qualquer palavra ou frase. Vou pedir a hashtag altruísmo eficaz, então. Quem se Então, convenceu. tá. Altruísmo eficaz, acho que ficou bem boa a escolha. E aí eu queria pedir para ti, para tu finalizares, qualquer coisa que quiseres acrescentar, uma mensagem motivacional para o pessoal. Eu vou brincar, né? Busquem conhecimento. Leiam os textos lá no blog, tem textos bem interessantes, né? Tirem suas próprias conclusões, não somos donos da verdade de nada disso, mas faça sua pesquisa, que é um universo muito rico, muito interessante esse do mundo altruísmo eficaz. E se você se convenceu, se quiser participar, quiser construir esse movimento com a gente, procura a gente nas redes e aí vem fazer junto com a gente. Muito legal. Muito Obrigado. obrigada, Fernanda. Eu que agradeço.